Olá, pessoal do terceiro, tudo bem? O André aqui está trazendo para vocês hoje um conteúdo da apostila da frente um, aulas 13 e 14, geometria molecular. E vamos lá então começar uma partezinha extremamente importante, porque é o início do que se define, né, como que as substâncias apresentam características químicas e físicas. Tudo nasce então de como que essas moléculas se apresentam no espaço. Então vamos lá. O que é geometria molecular? A gente fica meio com medo, né? Começa a falar geometria molecular, a gente meio que assusta. Mas claro que tudo isso que eu vou falar aqui é uma revisão. Então a gente já deve ter ouvido isso já no primeiro, no segundo, né? Então acho que fica até mais fácil para vocês. Então, a geometria molecular que a gente sabe, né, que a gente viu ligações químicas, átomo com átomo, viu lá ligações iônicas, ligações covalentes e ligações metálicas. A geometria molecular estuda a propriamente dita molécula, ou seja, substância que faz ligação covalente. E como que essas moléculas se encontram no espaço? Então nós temos lá sempre uma molécula, será que ela se encontra com seus átomos periféricos dessa forma? Então a geometria molecular estuda isso, como que essa molécula se comporta, como que essa molécula é na realidade no espaço. Então temos aqui alguns exemplos de como que essas moléculas se encontram no espaço. E como que a gente chega nessa dada geometria? Então, por exemplo, geometria linear, trigonal plana, tetraédrica, como que chegou a essa geometria? Então, para isso, como que chegou nessa geometria, tem alguns estudos que comprovam que se faz, né, na verdade, a teoria para explicar esse modelo, essa construção desse modelo de como que a molécula se encontra no espaço. A gente pode pensar o seguinte, a gente tem que saber, quando começa a fazer a molécula, quando a gente constrói a molécula, primeiro a gente tem que saber montar a molécula, primeiramente. Então nós temos lá, por exemplo, no HCl, como que se chegou nessa fórmula aqui, através da ligação covalente, etc, o H com H, no H2, como que você montou a molécula. Então a gente pode pensar o seguinte, quando nós temos moléculas diatômicas, a única forma da molécula de HCl, por exemplo, se encontrar no espaço é o H ao lado do Cl. O H2, a única forma de encontrar o H2 no espaço, o hidrogênio ligado com o hidrogênio, é um do ladinho do outro. Não tem outra forma. Então nós dizemos que moléculas diatômicas sempre serão lineares, ou seja, sempre numa linha reta, um átomo com o outro. Agora, a partir de dois átomos numa molécula, que aí vem o estudo de como que chegou à determinação da dada geometria molecular. Então vamos lá, como que a gente chegou nessa construção da geometria molecular. Para prever como que é uma molécula, como que é a geometria de uma molécula, a gente utiliza a repulsão dos pares eletrônicos da camada de valência. Então, para determinar a geometria de uma molécula, a gente tem que primeiro identificar dois parâmetros de uma molécula. Primeiramente, o átomo central. Então vai ser através do átomo central que vai direcionar essas moléculas, nessa molécula, os átomos periféricos, onde eles vão ficar, né, em relação ao átomo central. Então nós precisamos identificar quem que é o átomo central e depois identificar as nuvens ligadas a esse átomo central. Então o que seria nuvens ao redor do átomo central, ou nuvem eletrônica? Então se tem lá um átomo central, aquele átomo fica no meio, claro, né? E os átomos periféricos ligados a esse átomo central vai estar ligado, e essa ligação química, essa ligação covalente, ela é chamada de nuvem eletrônica. Então uma nuvem eletrônica pode ser uma ligação simples, ou uma dativa, ou uma ligação dupla, ou uma ligação tripla, ou ainda num átomo central, se você faz lá a fórmula eletrônica, você tem como verificar o número de pares de elétrons não ligados. Então o número de pares não ligados vai ser extremamente relevante aqui, porque ele também vai contar como uma nuvem eletrônica um par de elétrons não ligados. Então temos que identificar, montou a molécula, tem que verificar quem que é o átomo central, e desse átomo central verificar o número de nuvens ao redor do átomo central. Então vamos lá.
Um átomo que tem duas nuvens ao redor do seu átomo central. Então temos, por exemplo, o CO2. O CO2, você montou o CO2, o carbono tem 4 elétrons na camada de valência e o oxigênio tem 6 elétrons na camada de valência. Você montou a molécula, ficou dessa forma aqui. Então você contou o átomo central, o carbono, e a gente vai contar quantas nuvens ao redor do átomo central. Então uma ligação dupla é uma nuvem eletrônica. Uma ligação dupla é outra nuvem eletrônica. Então no CO2, ligado que o carbono é o átomo central, temos duas nuvens ao redor do átomo central. E nuvem a gente vai pensar como se fosse um balãozinho. Então por que chama teoria da repulsão dos pares eletrônicos? Qual que é a melhor forma dessas duas nuvens terem uma menor repulsão possível? Então o átomo central é o carbono, tem duas nuvens ao redor do átomo central, nuvem eletrônica é elétrons, então nuvem eletrônica vai ter a menor repulsão possível, essas duas nuvens, se tiver um ângulo de 180 graus. Então vai ficar uma linha reta entre o oxigênio, o carbono e o outro oxigênio, porque essas duas nuvens eletrônicas querem ficar uma mais distante possível da outra, com um ângulo de 180 graus. Então a gente fala que é uma geometria linear. Agora, com três nuvens eletrônicas, podemos ter dois exemplos. O enxofre, no SO2, ao redor do átomo central, temos uma, que é uma ligação simples, é uma nuvem. Uma ligação dupla é outra nuvem. E um par de elétrons não ligados é outra nuvem. Então, temos três nuvens ao redor do átomo central, que forma essa geometria aqui. Esses três balãozinhos representam as três nuvens eletrônicas. Essas três nuvens eletrônicas vão ficar uma menor repulsão possível, ou uma repulsão igual entre as três nuvens eletrônicas, com um ângulo de 120 graus. Só que quando a gente faz a fórmula estrutural, não aparece par de elétrons ligados. Então, a fórmula estrutural é como se fosse um Vzinho de ponta cabeça. Essa geometria, o Vzinho de ponta cabeça, a gente chama de angular. Agora, se esse par de elétrons está ligado com oxigênio, então nós temos uma nuvem, outra nuvem e três nuvens ao redor do átomo central, que é um enxofre. Então agora vai aparecer nas três nuvens três átomos ligados, como aqui na forma estrutural, com um ângulo de 120 graus. Essa geometria com três nuvens e três átomos ligados é uma trigonal plana. Com quatro nuvens ao redor do átomo central, podemos ter, por exemplo, na água, o oxigênio é o átomo central. Então vamos contar quantas nuvens eletrônicas tem ao redor do oxigênio. Então temos uma nuvem, duas nuvens, três nuvens, quatro nuvens ao redor do átomo central. Quatro nuvens e dois átomos ligados. Então forma esse tetraedro aqui. Esse tetraedro, quando forma a forma estrutural, não aparece duas nuvens. Então vai ficar também esse Vzinho, só que é um Vzinho com um ângulo menor, que aqui é de 120 graus no angular do SO2. Agora na angular aqui da água, esse ângulo é menor. Então também é angular, mas o ângulo entre as nuvens, o ângulo é aproximadamente 109 graus. Já no NH3, temos nitrogênio como um átomo central, também temos quatro nuvens ao redor do átomo central, só que agora nós temos três átomos ligantes. Três átomos ligados no nitrogênio, com quatro nuvens ao redor dele. Então forma essa geometria, que aí não vai aparecer uma nuvem em cima, vai aparecer esse tripézinho assim, sem essa nuvem aqui em cima, e a geometria recebe o nomezinho de piramidal. Agora, quando temos quatro nuvens, como no CH4, no metano, quatro nuvens e quatro átomos ligados nessas quatro nuvens, então vai formar essa geometria que é a tetraédrica. Então, moçada, não é complicado. O difícil é você montar a molécula, mas a gente está acostumado, a gente já fez lá ligação covalente. Então montou a molécula, contou o número de nuvens, primeiro ele descobriu quem que é o átomo central, contou o número de nuvens ao redor do átomo central. Se você usar essa tabelinha aqui, não tem como errar. Vamos verificar então. Um exemplo. Então, por exemplo, associe corretamente as duas colunas. Temos H com H, HBr. Aqui temos o Cl2O, o Pb3 e o BF3. O BF3 temos três nuvens ao redor do átomo central, que é o boro, e três átomos iguais ligados aqui, flúor com flúor e flúor. Então temos três nuvens e três átomos ligados a três nuvens.
Então se a gente olhar aquela tabelinha, é uma trigonal. Então o 5 é D. Já o PBr3, temos ao redor do fósforo, temos 1, 2, 3, 4 nuvens e 3 átomos ligados. Então aqui é uma piramidal. Então a 4B. Já o Cl2O, o átomo central é o oxigênio, temos 4 nuvens ao redor do oxigênio, um par de elétrons ligados é uma nuvem, então temos 2 pares de elétrons ligados e 2 ligações covalentes, 4 nuvens. E nisso forma então uma geometria angular, então a 3 é A. E aí forma o que? O HBr e o H com H é linear, né? Então muito simples essa ideia. Outro exemplo aqui, qual que é a geometria aqui dessa molécula? Então o carbono, é o átomo central. Temos 3 nuvens ao redor do carbono e 3 átomos ligados, trigonal. Então o A é trigonal. A B, temos ao redor do fósforo 4 nuvens ao redor do fósforo e 3 átomos ligados. Então o B é piramidal. Já a C, ao redor do átomo central carbono, temos 4 nuvens e 4 átomos ligados. Então aqui é tetraédrico. Então, moçada, não é difícil. Eu estou aqui com a apostila aberta na página 602. Você pode resolver exercícios da página 602, né? Da 604, aliás, e 605. Temos 4 exercícios. Na próxima vez eu corrijo esses exercícios. Vocês vão verificar que é muito fácil. E se você quiser, ainda na página 97 do livro 1, na página 97 tem lá a geometria molecular, também tem essa tabelinha que eu mostrei para vocês. Não é complicado, né? Vocês já tiveram isso também. E depois a gente continua então a partir de geometria molecular, tudo bem? Um grande abraço para vocês e a gente vai conversando mais para frente.